tarde, um grande abraço para você que acompanha a Globo em todo o Brasil. Chegando na sua tela as emoções do Campeonato Brasileiro, aqui Neoquímica Arena, a casa corintiana, que vai receber mais de 40 mil pessoas para o Clássico Alvinegro. É hora de Corinthians e Santos, o clássico paulista mais antigo, rivalidade mais antiga, 112 anos de história. E um jogo muito importante para as duas equipes. O Timão, inclusive, poupou no meio de semana na Copa Sul-Americana, pensando aqui no Campeonato Brasileiro. Perdeu na última rodada para o Mirassol. E o Santos tem apenas uma vitória no Brasileirão. Ocupa, nesse momento, a vice-lanterna. Estou aqui com o Ricardinho e com o Caio Ribeiro, que já falam sobre o jogo. Mas antes, os nossos repórteres com informações de Corinthians e Santos. Começando pelo Timão. Boa tarde, Felipe Brizola. Fala, Evê, tudo bem? Um abraço para você. O Corinthians com muitas mudanças. O técnico Dorival Júnior preservou os jogadores, como você falou, no meio da semana. Mas ele tem alguns desfalques relevantes. O Mateuzinho, por exemplo, lateral direito, não vem para o jogo. O Garro continua com problema no joelho, não deve voltar tão cedo. E ele perdeu também Memphis Depay com uma entorse no tornozelo no começo da semana. Vai desfalcar a equipe novamente. O ataque vai ser formado por Yuri Alberto e Coronado. E vamos ouvir o que disse o Dorival quando chegou aqui no estádio. Eu tenho certeza que teremos um grande jogo. Duas equipes que se conhecem, se respeitam e farão aí uma grande apresentação. Foi uma torção bem pesada, mas está em processo de recuperação, processo final, eu espero. Eu acredito aí que, se Deus quiser, até o final da semana seguinte, talvez o tenhamos em campo. Dorival Júnior hoje no seu 6º jogo no comando do Corinthians, é o 9º técnico da história a dirigir os 4 grandes do futebol de São Paulo. Do outro lado, o Peixe, desesperado por uma vitória. Alô, Murilo Tauro. Desesperado, Evê. Boa tarde para você, para todos que acompanham a nossa transmissão. O Santos vem bem diferente em relação à última rodada. Barreal ganha a vaga do Tassiano no ataque e a grande estreia de Zé Rafael como titular com a camisa do Santos. Na última partida ele jogou 10 minutos, foi o tempo suficiente para o Kleber Xavier achar que ele já deve começar o jogo como titular, e isso vai acontecer hoje. De última hora o Santos teve os desfalques de Gil, que tem problemas particulares, está no Rio e afastado do elenco nesse momento. Pituca com uma tendinite e Aderlan com uma indisposição estomacal também estão fora do jogo. Kleber Xavier conversou com a gente antes da bola rolar, vamos ouvir. Um clássico histórico, já participei dele como auxiliar várias vezes, né? E trabalhamos, como sempre, essa semana um pouquinho mais longa, para poder vir aqui enfrentar o Corinthians. Sabemos do histórico recente, mas vamos tentar dar essa volta aí. O Kleber Xavier, com 40 anos na carreira no futebol, os últimos 24 anos como principal auxiliar técnico do Tite, por isso conhece bem esse clássico. Ele é o 12º treinador do Santos desde 2021. O Santos com dificuldade de encontrar estabilidade na posição de treinador e hoje pressionado. Ricardinho, boa tarde. Boa tarde, Evê, Caio, todos. O Santos precisa do resultado, né? Lógico que o Corinthians também precisa, mas a situação do Santos no campeonato é mais difícil. O Santos está na zona do rebaixamento, com pouca pontuação. O Campeonato Brasileiro é um campeonato duro e o Santos precisa pontuar. Como eu disse, normalmente você jogar um clássico e conseguir um empate é um bom resultado. Mas na situação do Santos ele precisa vencer, ele precisa pontuar, e aí muda um pouco o cenário do jogo, porque ele vai ter que sair um pouquinho mais do que normalmente estaria mais precavido. E o clássico nunca é um jogo comum, né, Caio Ribeiro? Um bom resultado dá uma dose extra de ânimo, um mau resultado parece que puxa o time ainda mais para baixo. Boa tarde. Boa tarde. Repercute a semana inteira, aumenta a confiança do time vencedor, se traz mais tranquilidade, a torcida começa a prestigiar mais, comparecer em maior número no estádio. É o jogo que todo atleta gosta de jogar. E como o Ricardinho falou, tem muita coisa em jogo. São duas equipes que ainda não se ajustaram no campeonato. Um Santos muito irregular, que não consegue sair das últimas colocações, e um Corinthians que vai depender muito do Yuri Alberto, assim como o Santos tem no sorteio da sua principal opção de ataque. Times entrando pro gramado aqui na Neoquímica Arena. O Timão pela primeira vez diante da sua torcida, usando o novo 2º uniforme para a temporada. Uniforme que faz uma referência ao Mundial de 2000, conquistado no Maracanã, na final em cima do Vasco. 25 anos dessa conquista. É a camisa 2 do Corinthians, é o 2º uniforme do Timão. Pela primeira vez o Corinthians usando esse uniforme aqui na Neoquímica Arena. Vamos agora à execução do hino nacional brasileiro.
Nacional aqui na Neoquímica Arena. A hora da gente escalar os times para Corinthians e Santos, o clássico alvinegro. Começando pelo timão do Dorival Júnior, que vai a campo com Hugo Souza no gol número 1. Num 4-4-2, a linha de defesa hoje tem Félix Torres pela direita, 3. André Ramalho, 5. Kaká, 25. E Angileri, 26. No meio-campo, Maicon 7, Bidon 27. Pela direita, Carrilho com a 19. Na esquerda, o José Martínez com a 70. E a dupla de ataque formada pelo Igor Coronado, 77. E pelo Yuri Alberto, número 9. O Corinthians no 4-4-2, assim distribuído no campinho de jogo. O Dorival Júnior tem os jogadores à direita do vídeo, à disposição no banco de reservas. Do outro lado, o Santos, escalado pelo Kleber Xavier, com Gabriel Brazão no gol número 77. A linha de defesa tem Léo Godoy pela direita, 29. Miolo de zaga com Luan Pérez, 14. Zé Ivaldo, 2. E o Escobar, número 31, na lateral esquerda. Num 4-3-3, o Santos tem Tomás Rincon, capitão número 8. Zé Rafael, meia dúzia. E Roleiser, 32. Trio de ataque formado pelo Barreal com a 22. Tiquinho Soares, camisa 9. E o Soteldo, 7. É o 4-3-3 do Peixe, do técnico Kleber Xavier, com os jogadores à direita do vídeo, à disposição no banco de reservas. Equipe de arbitragem, escalada pela CBF para dirigir o duelo entre Corinthians e Santos. Rafael Klaus é o homem do apito, com Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima nas bandeiras. O Faxon Júnior dos Santos como quarto árbitro, Caio Max Augusto Vieira no VAR. Vamos ouvir. E o torcedor do Corinthians já aumentando o volume. Aqui na Neoquímica Arena você ouve aí, a Globo coloca você dentro do campo. Clássico mais antigo do futebol paulista. Daqui a um mês completa 112 anos de história. Esse é o terceiro jogo entre os times na temporada. O Timão venceu os 2 anteriores. Os 2 pelo placar de 2-1 pelo Campeonato Paulista desse ano. Um jogo na fase de classificação, o outro na semifinal. O Santos tenta hoje quebrar um jejum contra o Timão em campeonatos brasileiros que já dura 6 partidas. A última vitória do Corinthians do Peixe sobre o Corinthians em campeonatos brasileiros foi no segundo turno do campeonato de 2020. O jogo que aconteceu em fevereiro de 2021 e terminou com o placar de 1-0, gol marcado pelo Marcos Leonardo. De lá para cá são 3 vitórias do Corinthians e 3 empates. Aí o último instante de união dos jogadores do Peixe. Zé Rafael em destaque aqui, o camisa 6, ele que fez mais de 300 jogos com a camisa do Palmeiras. Chegou no começo do ano, mas demorou para estrear porque passou por uma cirurgia na coluna. Jogou alguns minutos contra o Ceará e hoje já faz a sua primeira partida como titular. O Corinthians também com muitas novidades. A gente inclusive apresentou um campinho de jogo aí